Então, mais uma vez, a quem ainda não cumprimentei, boa noite, sejam bem-vindos a esta 14ª Play Talk, se não estou em erro. Penso que é a 14ª Play Talk, 13ª ou 14ª, peço desculpa para a minha imprecisão, mas tem sido um momento intenso aqui no Brincar de Rua, de muitas partilhas, de muita gente a querer dar, partilhar tudo o que de bom se faz por este país e toda a esperança de que possamos aproveitar este momento particular da história, eu diria, da humanidade, para darmos um chute para a frente e tentarmos, pelo menos, mudar um bocadinho o rumo das coisas. Uma particularidade que eu notei hoje à tarde é que esta semana é completamente ocupada por gente da Faculdade de Universidade Humana. Temos hoje a professora Rita Cordovil Matos, temos amanhã novamente o professor Carlos Neto, que também está presente hoje, e temos na sexta-feira a Céu Santos, que também começou a sua formação na Faculdade de Universidade Humana. Foi pura coincidência, eu juro que não recebi nenhuma comissão da Faculdade de Universidade Humana para fazer algum tipo de publicidade ou o que quer que seja. Portanto, isto foi mesmo pura coincidência de conjugação de pessoas, mas é também reconfortante saber que está tanta gente a participar, vindo da casa onde também de onde eu também bebi tanto, e de onde o Brincar de Rua também bebeu tanto. Portanto, as Play Talk fazem parte do programa Brincar de Rua. O programa Brincar de Rua, basicamente, o que tem estado a fazer há cerca de 3 anos é tentar criar oportunidades para que os miúdos possam vir brincar para a rua em segurança, criando o que nós chamamos de grupos comunitários de brincar, que estão interrompidos neste tempo de crise pandémica ou pós-pandémica ainda, com boas notícias para voltarmos em breve para as ruas, com um registro um bocadinho diferente. Portanto, vou fazer assim só uma publicidadezinha, Rita, enquanto ainda está a entrar algumas pessoas, que é, estão abertas as candidaturas para Guardiões do Brincar. Os Guardiões do Brincar, basicamente, são gente como qualquer um de nós, que tem disponibilidade de tempo, pelo menos 1 hora por semana, e mental para estar com crianças, e basicamente zelar pela segurança delas, deixá-las a brincar livremente, dentro de um espaço que é definido, que é a zona do brincar, que é um espaço avaliado e validado, e depois basicamente dar-lhes espaço para que elas possam, em segurança, explorar, saltar, criar, fazer basicamente o que é o apanágio, a definição básica de ser criança, não é? Portanto, quem tiver interesse, faça favor de ir ao nosso site www.brincarderrua.pt ou seguir-nos no nosso Facebook. Eu acho que o número já está mais ou menos estável. Só dizer que as inscrições nesta fase do Brincar de Rua são muito particulares. Portanto, nós normalmente admitimos inscrições de pessoas individuais. Nesta altura só vamos admitir inscrições já em equipas formadas, para formarem o que nós chamamos agora as tribos do brincar. Tribos porque são grupos mais pequenos e mais familiares de pessoas. E, portanto, queremos que vocês, se vocês, isto é tão simples como, se vocês já levam os vossos filhos à rua, se vocês estão, infelizmente, em layoff, ou se estão a trabalhar em teletrabalho e já estão pelos cabelos, o dia foi pesado e precisam de ir com os miúdos à rua, organizem-se para num dia da semana, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5, os que vocês quiserem, se juntarem com outros miúdos, sei lá, o vizinho do segundo esquerdo, o amigo que por acaso até vive 3 ou 4 blocos à frente, o filho do amigo de infância, o que quer que seja. Portanto, a ideia é criar uma tribo forte que conjugue os esforços dos adultos significativos desses miúdos para que eles possam, uma vez um, outra vez outro, virem para a rua. Sempre, no mínimo, 2 guardiões do brincar. Dito isto, e porque já estamos mesmo muita gente, finalmente, Rita, desculpa, mas é que tive... Não faz mal. Como estavam mais pessoas inscritas, estou aqui a fazer um compasso de espera e continuam a entrar pessoas.
Dar as boas-vindas mais calorosas à Rita Corteville, que é professora auxiliar agregada da Faculdade de Universidade Humana. Eu não tive a felicidade de me cruzar com a Rita. Quer dizer, eu acho que nós nos cruzámos, mas eu era demasiado infante para se calhar notar. Para além disso, ela faz parte do Laboratório de Comportamento Motor e do Centro de Investigação CIPER. Isso bem, não disse? Eu não vou entrar em grandes apresentações, porque eu gostava que tu te apresentasses, Rita, com uma particularidade que eu achei um piadão quando nós estávamos a preparar o que havíamos de abordar aqui. Achei um piadão. Tu não aplicaste esta expressão, mas foi a expressão que eu reti. Que as pessoas olhavam para ti, para o teu percurso, como sendo a geek da segurança infantil e dos parques infantis e da avaliação, e tu serias aquela pessoa que, ai Jesus, as coisas têm que estar ultra protegidas, os parques têm que estar ultra codificados, normalizados, porque os miúdos não podem correr riscos nenhum dentro dos parques infantis. Eu achei um piadão que tu tivesses pegado, tivesses utilizado, não esta expressão, não foi esta expressão, mas mais uma vez foi a que eu peguei, a que me ficou na cabeça, e eu começava por te fazer uma pergunta, que é mais uma provocação, se calhar até ao teu trabalho e ao teu percurso, e gostava que introduzisse o teu percurso aqui, que é, será que nós vivemos numa sociedade que está demasiado preocupada ou demasiado focada nos fatores externos da segurança? Ou seja, tudo o que é do meu corpo para lá, do corpo do meu filho para lá. Ora bem, então, antes de mais, eu queria começar por agradecer o convite ao Brincar de Rua e para vos dar os parabéns por esta iniciativa, não só pelas Play Talk que têm organizado, como também por todas as iniciativas que vocês têm com os grupos de brincar comunitários, que eu acho fabuloso e espero que continue a crescer e que se repliquem por Portugal inteiro, porque é de iniciativas desse género que nós precisamos. Então, relativamente ao meu percurso, eu fiz licenciatura na Faculdade de Motricidade Humana, sempre tive uma paixão pelo estudo da criança e pela relação da criança com os envolvimentos onde ela vive. Não era difícil, sendo da minha época e frequentando a Faculdade de Motricidade Humana, ter uma paixão pelo estudo da criança, porque nós tínhamos uma disciplina que na minha altura era Desenvolvimento e Adaptação Motora, que era dada pelo professor Carlos Neto e pelo professor João Barreiros. Portanto, basicamente, qualquer pessoa que passasse por ali ia adorar aquela disciplina. Eu tenho este peso, esta grande responsabilidade de estar em cima dos ombros de gigantes, vários gigantes, eles são os dois mais recentes, são os dois que eu conheci melhor e são duas pessoas muito engraçadas. O professor Carlos Neto, vocês sabem, já da comunicação social e da última Play Talk também, e da próxima Play Talk também, mas são muito complementares, são duas pessoas muito diferentes, ambas com uma paixão grande pela criança e pelo estudo da criança, mas com abordagens ao problema muito diferentes e muito complementares. Apesar de serem muito diferentes em muitas coisas, são muito iguais noutras. Por exemplo, ambos valorizam a diferença e sabem que para conhecermos um fenómeno temos de facto de olhar para ele de diversas maneiras e, portanto, valorizam-se muito um ao outro. O meu doutoramento foi com o professor João Barreiros, que é um bocadinho mais laboratorial e um bocadinho mais analítico que o professor Carlos Neto. O professor Carlos Neto é o homem da paixão, o professor João Barreiros, se calhar, é o homem dos números, e foi num tema que se chama, o título da minha tese era precisamente Percepção do Envolvimento e Segurança Infantil. E, de facto, quando eu digo o que é que fizeste no doutoramento? Estudei percepção do envolvimento e segurança infantil. A reação de quem não me conhece é muitas vezes então percebes é de normas e de segurança e o que é preciso estar tudo certinho e a segurança é de facto muito importante e de facto é. Eu não digo que a segurança não é importante e que as normas não são importantes, mas acho que a ideia que as pessoas têm inicialmente é uma ideia errada. Porque apesar de ser da segurança ser fundamental, ao longo de todo, e de eu ter começado muito focada nos chamados envolvimentos de risco e no estudo das ações das crianças em envolvimentos de risco, ao longo do percurso, e aliás logo numa fase bastante inicial, deu para perceber que não era possível existir segurança
se as crianças não experimentassem o risco ao longo do desenvolvimento. Não é possível existir segurança se não os ensinarmos a lidar com o risco, e o ensinar não é um ensinar formal, é o dar-lhes oportunidades ao longo da vida para experimentarem o risco. Portanto, os meus primeiros estudos eram, de facto, coisas em contexto laboratorial, por exemplo. Eu foquei-me em quais eram os principais envolvimentos e quais eram as principais ações que levavam as crianças a ter acidentes. Excluí os acidentes rodoviários, que é uma grande parte, mas que normalmente não são culpa da criança, e foquei-me nas outras ações. Por exemplo, o alcançar vertical, que pode levar a que uma criança tire um tacho que está a ferver no fogão, ou que vá buscar um bolo de chá que está em cima de uma mesa a puxar uma toalha. Ou o alcançar horizontal, que pode levar a que uma criança vá buscar um brinquedo que está a flutuar numa piscina, que se desequilibre e que caia lá dentro. Ou situações como o trepar. Associado a trepar, no nosso caso estudámos as barreiras de proteção, ou seja, como é que as barreiras de proteção que são normalmente utilizadas para envolvimentos, para fazer a proteção, impedir o acesso fácil das crianças a envolvimentos de risco, como piscinas ou como varandas. Portanto, foquei-me em ações específicas das crianças em contextos que têm elementos perigosos e que são contextos considerados de risco. E, de facto, percebi logo, muito desde o início, que as crianças que lidavam melhor com as situações de risco eram aquelas que tinham mais experiência motora. Por exemplo, um dos primeiros estudos que fizemos foi logo os estudos das barreiras de proteção. É óbvio que isto tinha de ser em cenário laboratorial, não é? Nós tínhamos uma espécie de um jogo, fizemos várias réplicas do que seriam as proteções das varandas portuguesas e pedíamos às crianças, olha, tenta passar para o outro lado o mais rapidamente possível. Isto com crianças todas, desde pequeninos, antes dos 3 anos até antes da escola primária. E muitos deles passavam muito, muito rapidamente. Mas os que tinham mais dificuldade, notavam-se que eram aqueles que ficavam lá agarrados em cima, quase que a tremer, a cair de um lado para o outro, que eram os menos afoitos a nível motor. E esse é que eu ficava com o coração nas mãos, a pensar que eu vou ter de ir agarrar. Não era aqueles que passavam com uma desenvoltura fácil, não é? Óbvio que isto tiveram de ser estudos muito em cenário laboratorial. Eu não podia dar uma festa no 9º andar e estar cá em baixo com o bloquinho de notas a ver quando é que caiu o primeiro, quanto é que media, como é que ele era, porque nós interessou-nos perceber o que é que distinguia as crianças que passavam das que não passavam e as crianças mais propensas a acidentes. Continuei muito com estes estudos em cenário laboratorial, agora mais até com alunos meus, coisas como bebés a gatinharem até à borda de precipícios e as indicações continuam a ser as mesmas. Os bebés que gatinham há mais tempo, com mais experiência a gatinhar, estão mais seguros porque se recusam a avançar, mesmo que a mãe chame e tente que eles avancem com inúmeros estímulos. Eles são muito mais relutantes, se já tiverem experiência a gatinhar, ao invés que os bebés que começaram a gatinhar há pouco tempo, com menos experiência, atiram-se precipício abaixo para ter com a mãe. Claro que não é precipício abaixo, nós temos uma corda a segurar os bebés, eles ficam mais ou menos a flutuar e depois a mãe agarra-os. Depois, no fim, se conseguirem, ainda vos posso mostrar um ou outro vídeo. Mas, portanto, houve desde muito cedo esta ligação que continua até hoje, a ideia de que para eles estarem seguros, têm de perceber os envolvimentos em questão e têm de ter experiência nesses envolvimentos. E, portanto, que é muito importante deixá-los agir nos envolvimentos e não prendê-los, que é uma coisa que eu acho que se passa muito. Acho que, de facto, estamos, como tu disseste, Francisco, muito preocupados com os fatores externos da segurança. E muitas vezes não agimos da maneira que me parece a mais correta. O mundo tem vários perigos, vários elementos que podem causar dano, não é? Mas o que nós deveríamos conseguir fazer era, por um lado, limitar a exposição das crianças a esses perigos, mas não totalmente, pondo-as isoladas do mundo, presas na maxicose até terem 18 anos, não é possível. Portanto, vamos ter de arranjar medidas de redução do risco, de tentar
fazer com que as crianças, entre outras coisas, consigam lidar com esses envolvimentos. E a única maneira de conseguirem lidar é experimentando. É, por exemplo, desde pequeninos, dar-lhes tempo de chão. Em vez de ter o bebê na maxicose, é ter o bebê no chão e em vez de proteger a criança retirando-a do envolvimento, é proteger o envolvimento. Se calhar tem que pôr uns protetores nas tomadas, se calhar tem que pôr os cantos das mesas protegidos, se calhar tem que ter um bocadinho de atenção e tenho de modificar a minha casa para isso. Mas a ideia é ser sempre, deixem-nos agir, porque se eles não conseguirem agir, quando aos 18 ou aos 33 anos forem pela primeira vez sozinhos para a faculdade, se calhar quando tiverem de atravessar a estrada, vai ser complicado, não é? Isto obviamente exagerando, mas vivemos numa sociedade em que há uma grande preocupação com o risco e tentamos... E uma grande pressão, não é? Sim, uma sociedade de aversão ao risco e tentamos protegê-los. Nós temos uma estratégia, em termos de espécie, diferente de muitas espécies animais. Nós temos só uma cria e nascemos muito imaturos, a comparar com os outros animais. Uma tartaruga, no dia em que nasce, sai do ovo, a mãe tartaruga já lá deixou os ovos e já foi à vida dela, nunca mais fez nada, mas a tartaruguinha, no dia em que nasce, sabe em que direção é o mar, vai andar para o mar, sabe andar, sabe nadar, tem a motricidade que vai ter em adulta praticamente desenvolvida no dia do nascimento. Nós aos 6 meses ainda andamos, parecemos uns trongamongas, se nem nos conseguimos sentar, com os nossos pais a porem almofadas à nossa volta. Portanto, os nossos pais têm de se dedicar a nós mais tempo do que os pais das outras espécies animais. E essa dedicação tem vantagens, eles têm de fazer isso porque nós vimos muito impreparados, o nosso sistema nervoso, ainda bem, muito moldável, muito plástico, isso é ótimo, porque em adultos vamos ser todos muito diferentes uns dos outros e vamos ser todos muito moldados pelas experiências que vamos tendo ao longo da vida. As tartarugas em adultas são muito mais parecidas umas com as outras do que nós. Mas, por outro lado, temos esta responsabilidade enquanto espécie, de tomar muito bem conta da nossa cria. Não temos 200 como as tartarugas de cada vez, mas temos uma de cada vez. E essa uma tem de ser muito bem protegida. Mas, Rita, eu aproveito a tua dica, desculpa interromper-te, mas claro. Aproveito a tua dica para te perguntar, nós já estamos assim mais ou menos estáveis há uns largos milhares de anos enquanto espécie. Isto sempre foi assim... Não, eu acho que o que é que está a acontecer? Não é? O que é que está a acontecer enquanto sociedade? E queria-te fazer outra pergunta que eu acho que se pode encadear aqui com esta, que é, aqui há uns tempos ouvi eu não me recordo do nome do investigador, um investigador brasileiro a falar, e ele dizia uma coisa que me ficou sempre na minha cabeça e me fica sempre na cabeça e que faz todo o sentido, não é? Que é, eu não conheço uma criança que seja saudável mentalmente, portanto, um ser vivo, humano, saudável mentalmente, que se ponha numa situação de risco em que sabe que vai provocar dano à sua própria vida. Não é? Eu não conheço nenhum ser humano que seja mentalmente estável, que se ponha numa situação que saiba que se vai pôr em risco. Mas isto põe uma questão... Aqui põe uma variável na equação, que é, ok, isto é verdade, acho que é consensual, mas a partir de que altura é que isto é consensual? Ou seja, tu pegaste neste assunto, nesta questão importante que é, nós somos muito mais imaturos durante muito mais tempo, somos muito mais dependentes durante muito mais tempo. A partir de que altura é que nós realmente começamos a ter essa consciência e o que é que está a mudar na nossa sociedade? Porque parece que estamos tu falavas dos 18 ou dos 33 anos, não é? Porque temos pais, não é? Eu já assisti a coisas aqui, por exemplo, no Politécnico de Leiria, de pais que vêm com os filhos e ficam um mês com os filhos na universidade até que os miúdos se adaptem, não é? Que é assim uma coisa assustadora. O que é que está a acontecer? Pois, já meti aqui muita coisa misturada, desculpa. Não, mas faz todo o sentido. Eu acho que o que está a acontecer é esta sociedade de aversão ao risco em que nós estamos, que de facto é uma loucura. E isto começou, se calhar, um bocadinho com a sociedade da informação. Porque hoje, se nós já tínhamos esta tendência enquanto espécie de ter biologicamente necessidade de proteger as nossas crias, a partir do momento em que temos isto nas nossas mãos a toda a hora,
e que temos o mundo na ponta dos dedos e que somos bombardeados com informação a toda a hora, estes sentimentos vão se agravar. Porquê? Porque uma mulher que sabe que está grávida, no dia em que sabe que está grávida, e se for fazer no computador um teste de simulação de qual é o dia do nascimento, pondo a data da última menstruação, fica logo registada e começa a receber e-mails a dizer: o seu bebê está a fazer isto, está-se a desenvolver desta maneira, hoje já consegue sentir se calhar os pontapés e por aí fora. Portanto, tem logo desde sempre, e vai a uma loja de roupa e fica com uma ficha e começam a mandar mais e mais e mais informação. Qualquer casal que vai ser pai tem acesso a uma quantidade de informação astronómica que antes não se tinha. E é uma quantidade de informação posta no sentido de o que é bom para o desenvolvimento da sua criança é isto. Seja o isto, conversar com ela, ouvir música clássica, tomar ácido fólico, alguma informação de facto é muito relevante e muito pertinente. Quem me dera que todas as mulheres soubessem que pensar em engravidar deveriam tomar ácido fólico. Mas é tanta coisa, há tanta hora, que as pessoas, as mães, muitas vezes ficam com aquela sensação de que têm controle sobre o desenvolvimento dos filhos, que não têm, porque em desenvolvimento as causas e efeitos não são assim tão lineares. Portanto, mas ficam com aquela ideia de que se eu fizer tudo bem, o meu filho vai sair perfeito, maravilhoso, vai ser o que ele quiser na vida e por aí fora. Portanto, isto começa desde muito cedo, acho eu, esta sociedade da informação a pôr um peso sobre os ombros dos pais, que para a coisa correr bem, eles têm de ter um papel muito ativo. Têm de ter, obviamente, um papel ativo. Mas eu acho que está a ser um bocadinho exagerado. E às vezes os pais fazem tudo bem e as coisas saem mal. Às vezes fazem grandes disparates e não há problema nenhum. Porque, de facto, em desenvolvimento estas coisas não são lineares. Isto é um dos pontos. Outro dos pontos associado a isto, que cada vez está mais nítido hoje em dia, é a cultura dos produtos de segurança infantil, que são uma coisa hilariante, eu adoro ver. Hoje em dia vendem-se joelheiras para bebés, porque coitadinhos dos bebés vão ter de gatinhar no chão com os joelhos e isso deve doer. Todos nós gatinhamos sem joelheiras, nenhum de nós tem problemas de joelhos garantidamente, é um produto completamente inútil, mas vendem-se vários produtos inúteis, há uns que muita gente tem e que depois, se forem ler as instruções, até acham estranho. Termómetros para o banho. Se comprarem um termómetro para o banho do bebê, vem lá nas instruções, atenção, antes de pôr o bebê na água, sinta a temperatura. Porque se o termómetro estiver avariado, vai ter de fazer como o seu avô sempre fez, ponha o cotovelo e veja. Portanto, há um sem número, há umas meinhas que se vendem, que se chamam outlet, que dão em tempo real para o telemóvel do pai, a frequência cardíaca do bebê e a taxa de oximetria, o nível de oxigênio no sangue, que é uma coisa que nenhum de nós sabe, mesmo as pessoas de educação física, qual é a nossa. E se for necessário saber de um bebê, é bom que ele esteja nos cuidados intensivos e não esteja em casa com o pai a controlar pelo telemóvel. Portanto, outro produto inútil. Há de tudo. Há aquecedores para dodói. Não é? É assustador. Há aquecedores para toalhinhas de bebés, coisas que se ligam, que têm a aguinha para aquecer, para quando se vai mudar a fraldinha do bebê, ele não ter o mínimo incómodo e não sentir frio, porque esses são no meio das mãos. Portanto, não faz sentido. Há assim um exagero de que eles têm de ser protegidos e quase que se brincarem com algum objeto mais afiado que uma bola, coitadinhos, que ainda lhes acontece qualquer coisa. Portanto, excesso de informação, indústria dos produtos de segurança infantil, mass média. As desgraças são transmitidas 24 horas por dia em looping. Na minha altura, quando eu era criança, tínhamos 2 canais e tínhamos um noticiário às 8 da noite. Hoje há vários canais só dedicados a notícias e não são notícias sobre quanto em autonomia é que o Manel e a Maria ganharam porque estiveram a brincar no parque infantil. As notícias são: houve um acidente, morreram não sei quantos, o outro foi raptado, e estas notícias são intercaladas com séries violentas, nos canais em que não são só notícias, e depois são intercaladas com coisas do nosso dia-a-dia, como a nossa pasta de dentes, ou o sumo que bebemos ao almoço, e quem está sentado no sofá a receber esta informação toda. Põe quase como normalidade. Não é? E, portanto, há vários fatores que contribuem, acho eu, para que haja esta noção de que vivemos num mundo muito perigoso. Que não é real, porque um problema que se passa é que a percepção que temos é desajustada dos factos. Baseamos a nossa opinião sobre se o mundo é perigoso ou não
em opiniões e em emoções que nos vêm muitas vezes destas notícias veiculadas pelos média e menos em factos concretos. Portugal é conhecido no mundo, não só pelo Cristiano Ronaldo, mas porque desapareceu a Maddie McCann. E, de facto, porque acham que houve alguém que a levou. De facto, o rapto de crianças por estranhos em Portugal, eu não sei qual é a percentagem, mas é muito, muito, muito reduzido. Infelizmente, quase todos os problemas com crianças, quem os põe mais em perigo não são os estranhos, são os familiares. Infelizmente, quando há situações complicadas, como se viu agora há pouco tempo, muitas vezes é mais problemas dentro da família do que por estranhos. Mas o caso da Maddie McCann estragou a infância de muitas das nossas crianças, porque os pais ficaram com um medo exagerado, não é? Somos dos países mais seguros do mundo, somos mesmo, nas estatísticas, nas últimas que eu vi, estávamos em terceiro lugar, uma coisa assim. Mas há uma sensação que é desajustada. E é mesmo desajustada. Quando nós perguntamos, nós temos estudos na Faculdade de Motricidade Humana, estudos, por exemplo, de independência de mobilidade, em que perguntamos às crianças se se sentem seguras na cidade, na aldeia, onde estão. Numa das teses que eu arguí, havia uma criança em Silves que dizia, Silves eu gosto de morar em Silves é simpático, é sossegado, mas às vezes, o único problema é que às vezes vem um homem com o saco e leva as crianças. Silves, homem com saco a levar crianças, que é isto? Portanto, temos muito este medo dos estranhos, que não acontece noutros países. Em Portugal isto é particularmente visível. Mas isto, de facto, há um desajuste entre a realidade, a percepção é um bocadinho exagerada. É mais fácil perceber o que corre mal, porque, de facto, é mais fácil quantificar as perdas e os prejuízos, e num parque infantil, quantas pernas se partiram, quantos braços se partiram, quantos acidentes ocorreram, do que, de facto, não, aquela criança está mais autónoma, o Manel conseguiu descer o poste do bombeiro, a Maria conseguiu subir o escorrego ao contrário, e isto não, obviamente, não é tão fácil, é uma luta desigual. Mas essa questão aí é interessante e um dos projetos que sei que participaste foi o Moving and Learning Outside, que é um projeto europeu em que Portugal participou com outros países que vêm de uma realidade, que têm uma realidade completamente diferente. Queres falar um bocadinho sobre isso? Quais são as diferenças? E pergunto, esta relação, aproveito para te perguntar se a relação com o risco é cultural. Como é que isto passa de geração em geração? Há uma particularidade qualquer aqui, em Portugal? Eu acho que é um bocadinho cultural. Porque, de facto, há grandes diferenças culturais entre o norte e o sul da Europa. No Moving and Learning Outside, isso foi muito nítido. É um projeto de investigação à ação que nasceu um bocadinho do que eu costumo chamar um casamento feliz entre uma necessidade prática da Câmara Municipal de Torres Vedras e uma necessidade, um amor científico que nós tínhamos, no fundo. E quando a Câmara Municipal de Torres Vedras veio ter connosco a dizer estamos preocupados, as nossas crianças do pré-escolar estão muito tempo fechadas na sala de aula, as salas de aula são assim, e mostraram-nos fotografias e eram mesas e cadeiras e aquelas salas típicas, parecem salas de aula, eu até lhes estou a chamar salas de aula e são salas de pré-escolar, isso nem faz sentido, mas parecem salas de aula e nós estamos preocupados com isto, queremos trazê-los mais tempo para a rua, estamos em Portugal, um sol magnífico, um clima fantástico e eles passam aqui muito tempo fechados e nós achamos, vamos a isso, fantástico, foi ótimo porque conseguimos ganhar um projeto financiado, Erasmus+, e foi, sinceramente, das coisas que me deu mais gozo fazer na vida até hoje. Porque tinha muita ligação da investigação à prática. O que é que entraram 5 países, foi Portugal, Grécia, Croácia, Estónia e Noruega. E o que nós fizemos foi, primeiro, avaliarmos as percepções dos pais e dos educadores nos vários países relativamente à importância que davam ao brincar no exterior e ao aprender no exterior e ao estar no exterior.
Depois fomos ver como é que funcionavam as práticas nos diferentes países, fomos mesmo lá, visitámos as escolas, as crianças fizeram desenhos sobre os recreios escolares, diziam quais eram os sítios preferidos, quais eram os sítios que gostavam menos, o que é que mudavam se pudessem, e vimos os espaços, vimos as práticas e estivemos mesmo no sítio. E isso é muito diferente de ler um artigo científico mesmo. Estar lá, estar com as crianças e estar com os profissionais. E de facto, logo na avaliação inicial, que foi questionário aos pais e questionário aos professores, percebemos várias coisas. A primeira que percebemos foi que, transversalmente a todos os países, as crianças desta geração brincavam muito menos na rua do que brincavam os seus pais. Os locais onde brincavam frequentemente os pais eram a rua, a escola e em casa, e iam pelo menos uma vez por semana à casa de amigos, e as crianças desta geração, portanto os filhos destes pais que responderam ao questionário, a rua desapareceu por completo. Brincavam na escola, brincavam em casa e iam com muito menos frequência também à casa de amigos. Portanto, o brincar parece que mudou de um brincar lá fora, nós já tínhamos esta sensação, para um brincar mais securitário dentro de casa, e isto eram crianças bastante pequenas, tudo pré-escolar. Depois o que é que vimos? Começámos a olhar também para as diferenças culturais. Perguntámos aos pais, eles eram muito pequeninos, mas perguntámos, por exemplo, sobre as licenças de independência de mobilidade. Com que idade é que acha que vai ser razoável deixar o seu filho ir a pé para a escola sozinho, ou sair depois do escurecer, ou andar de transportes públicos, ou brincar na rua sem ser no quintal de casa? E perguntámos isto nos 5 países. Já tínhamos indicações dos nossos estudos de independência de mobilidade, também já tínhamos entrado num projeto chamado Children's Independent Mobility, liderado pelo Policy Studies Institute em Inglaterra, e já tínhamos a nítida sensação, já sabíamos que no norte da Europa as crianças têm muito mais autonomia e muito mais independência de mobilidade mais cedo do que nos países do sul. E aqui comprovou-se isso mais uma vez, não é? Portanto, na Grécia, a idade média que os pais se referem para a criança ir brincar para a rua é os 12 anos. Na Noruega são os 6. Portanto, é mais uma vida inteira. Uma criança norueguesa de 6 anos tem a mesma autonomia para brincar na rua que uma criança grega de 12. E os países do sul, Portugal e Grécia, estão têm nitidamente mais restrições à autonomia das crianças do que os países do norte, principalmente a Noruega, depois a Estónia, a Croácia está ali um bocadinho no meio. Mas no nosso estudo de independência de mobilidade, que eram 16 países do mundo, tinha Japão, tinha Brasil, tinha vários, dos países europeus, dos países todos, Portugal e Itália, ficaram em 14º. Portanto, atrás de nós só ficou a África do Sul, em relação à independência de mobilidade. Portanto, as sociedades latinas, nós chamamos a isto o paradoxo da independência de mobilidade, porque os países do norte, onde neva, onde está frio, onde o tempo é horroroso, onde é de noite, às vezes, logo a partir das 4 da tarde, não há problema, vão a pé para a escola e vêm a pé da escola. E se a criancinha de 7 anos vai para a escola e está a nevar e a mãe está em casa sem fazer nada, a mãe não o vai levar, porque acha que é muito importante para o desenvolvimento dele, ele ir a pé para a escola. Enquanto que no sul, se choveu há 3 dias, a estrada se calhar ainda está melhor, é melhor eu levá-lo de carro. Até a chuva nos serve como desculpa para guiarmos as nossas crianças para todo o lado, não faz sentido nenhum. Mas, Rita, o que é que está a falhar? Somos nós, enquanto educadores, que estamos a falhar, que estamos a não passar esta informação sobre a importância? É porque é difícil para os pais perceberem mesmo do que é que estamos a falar, dos benefícios desta promoção, desta autonomia? Por um lado, acho que há percepção desajustada, mesmo. As pessoas não têm a noção, quer dizer, dos países todos, agora no MLO, toda a gente, quando a gente lhes pergunta porquê é que não deixam as crianças ir para a rua, vocês consideram que é importante? Importantíssimo, é fundamental. Todos os pais concordam que brincar na rua é muito importante para o desenvolvimento das crianças e lembram-se provavelmente do que eles brincaram na rua. Então, mas porquê é que não os deixam ir? Trânsito transversal a todos os países. E aí nós teríamos razão, que eu fui olhar para as estatísticas dos trânsitos e nós temos 3 vezes mais
atropelamentos. Na Estónia, nos anos em que eu fui olhar, havia 0. Portanto, de facto, no trânsito nós teríamos razão, mas pasme-se, Portugal não põe o trânsito em primeiro lugar. Para os portugueses, pelo menos os que responderam ao inquérito do MLO, há uma coisa pior que o trânsito, que é o medo dos estranhos. O medo dos estranhos. Não há estatística que corrobore isto. Portanto, por um lado, é mesmo uma percepção desajustada. Quando a gente pergunta às pessoas se considera que é importante, sabe que é importante, eles sabem, eles dizem que sim. Só que quando vão pesar na balança, eu acho que a segurança acaba por pesar. E é uma segurança ilusória, porque se os pais acham que os filhos estão mais seguros no quarto, em frente a um computador que tem ligação ao mundo e a ciberbullying e a coisas desse género, do que estão a brincar na rua, eu acho que estão enganados. Mas pronto, o tempo dirá. Sabe-se que é fundamental brincar na infância. Sabemos isto de estudos com modelos animais. Sabemos que ratos que são privados de brincar não se conseguem desenvolver a nível emocional e social mais tarde. Têm atitudes desajustadas enquanto ratos adultos, se lhes foi privada a oportunidade de brincarem às lutas na infância. O córtex pré-frontal não se desenvolve da mesma maneira, não conseguem ter capacidade de controlar o seu comportamento social e de regular o seu medo mais tarde. Por exemplo, se lhes puserem odor de gato, a ratos que não lhes foi permitido brincar e a ratos que brincaram, eles todos se escondem. Mas os ratos que nunca puderam brincar ficam escondidos o tempo todo. Nunca mais vêm ver porque é que isto me está a cheirar a gato e eu não vejo gato. Enquanto que ratos que tiveram a oportunidade de brincar interagem melhor com o envolvimento, com o perigo, com condições sociais. Portanto, de facto, brincar é fundamental. E eu acho que não é só brincar. Acho que brincar em situações em que se possa experimentar o risco ao longo do desenvolvimento é fundamental. É fundamental trepar às árvores. É fundamental ter conquistas a nível motor, que podem dar joelhos arranhados, até podem dar nódoas negras, podem dar braços e pernas partidos, mas é fundamental, porque a criança, enquanto está a persistir, a errar, a conseguir, conhece melhor o seu corpo, conhece melhor os seus limites, conhece melhor a natureza. Se está a escalar uma montanha, percebe onde é que pode pôr os pés, quais são as pedras que oferecem apoio, quais são as que não oferecem apoio. Isto vão ser benefícios que não são só a nível motor, para o futuro, não é? São benefícios a nível cognitivo, a nível social, a nível emocional. É muito mais completo que isso. Eu acho que as pessoas, se a gente lhes perguntar, nos dizem sim, é muito importante e nós sabemos que é importante. Mas nós fizemos um questionário também, aqui no Brincar de Rua, entrevistámos, acho que foram cerca de 600 pessoas. 92% das pessoas disseram que a escala era de nada importante a muito importante, 92% disseram que era muito importante brincar e brincarem com um certo nível de autonomia era muito importante. Quando nós perguntámos, os teus filhos brincam na rua, foram menos de 10% a dizer que sim. Pois, portanto, eu acho que as pessoas, pensando com a cabeça, sabem, de facto, estão a fazer a coisa errada, mas depois esta percepção errada, que é uma coisa muito emocional, é uma coisa pouco baseada em dados, é muito mais baseada nas emoções e, de facto, um rapto de uma criança é uma coisa que perturba muito, porque é uma coisa que ninguém quer imaginar. Mas crianças raptadas por estranhos em Portugal, mesmo os dois casos mais mediáticos, que é a Média e o Rui Pedro, não me parece que tenham sido raptados. É insignificante estatisticamente. Olha, pegaste aqui num ponto, eu sei que estás a falar de factos e que são de factos de segurança externa, mas eu tenho para mim, faço sempre esta questão e é uma coisa que nós batalhamos muito quando falamos com os guardiões do brincar, quando tentamos passar alguma das nossas mensagens, que é o analisar os factos de observação dos miúdos. Sim. E eu faço-te uma pergunta. Nós temos esta cultura, e eu aqui não ponho só os pais, nós mesmo enquanto educadores temos esta cultura de observar os miúdos e olhar para os factos do que está a acontecer, porque pegaste por aí no exemplo, por exemplo, do miúdo que está a escalar
uma encosta qualquer. E a reação normal que eu vejo em 95% dos casos dos pais é: ai Jesus, corre o pai, vai apanhar. Não é? Mas nos 5% que não vai apanhar, o que vai acontecer é o miúdo vai experimentar. Claro. Desses todos, se calhar 5% desses todos vão cair, mas a larguíssima maioria deles vão conseguir subir e vão conseguir alcançar o objetivo, não é? As crianças são bastante boas na avaliação do risco e devemos, de facto, deixá-las, eu acho que vocês nisso também fazem um trabalho excelente, pelo que me apercebi, de tentar intervir o menos possível. Deixem-nos brincar livremente. Os noruegueses, quando lá fomos, têm uma coisa muito engraçada, que é a regra dos 17 segundos, que eles dão na formação. Nós só damos 10 segundos. Pronto. Temos que melhorar. Porque é um número esquisito e as pessoas ficam a pensar que têm menos de ser 17. Portanto, respira, conta até 17 e depois é que vê se deve ou não intervir. Deixem as crianças em paz. E, de facto, isso foi uma coisa nítida. Nós, quando lá chegámos, fomos visitar o Jardim de Infância norueguês. Primeiro impacto, uma data de educadores homens. O que é isto? Em Portugal não existe, não é? Mas eles valorizam mesmo e a questão de brincar com o risco, e os homens têm muita potência para isso. Portanto, quando fazem formação, os homens têm sempre logo emprego, segundo consta. E há vários, há muito mais do que cá. Segundo impacto, eles estavam todos de ski, a gente chegou lá, estavam menos 10, menos 12 graus, andavam de skis cá fora na escola, os professores deitavam-se, eles saltavam por cima, andavam a deslizar entre nós, com os trenós e a deslizar com os professores, só pediam licença para entrar na escola, não pediram nunca licença para sair, só entraram na escola para almoçar, passaram o dia todo na rua, e no dia seguinte disseram-nos assim: amanhã não venham ter à escola, vão ter à floresta, porque é quinta-feira e às quintas-feiras vamos para a floresta. Chegamos, tem uma tendinha montada, com uma fogueirinha lá dentro, onde tomaram um pequeno almoço, andam já uns no ski, outros nos trenós. À hora do almoço, com as salsichinhas a tratar do almoço de cada criança, mínimos, 4, 5 anos, a tratarem das coisas, vestem-se e despem-se quando entram e saem dos sítios com uma autonomia incrível, e tudo muito natural, e de facto, com à vontade, e eles próprios sentem que aquilo é importante. Não houve nenhum professor preocupado em explicar-nos: eles estão só a brincar, que é uma coisa que eu às vezes sinto em Portugal, é acharem que se a criança está a brincar é quase que tempo perdido, quando não é tempo completo e absolutamente ganho. Porque parece que não tem intencionalidade educativa. Não. Perfeitamente, eu nos 2 dias que estive na Noruega vi uma atividade orientada pelo adulto. De resto foi brincadeiras livres e eles vão aproveitando. A diretora da escola reuniu connosco e mostrava-nos fotografias dos passeios que eles faziam, e uma das fotografias eram os miúdos todos a olhar para uma sarjeta. E eu disse qualquer coisa: isto era pouco provável vermos em Portugal. E ela: nós achamos que se a criança para, é porque há ali alguma coisa interessante. Portanto, houve algum que achou que a sarjeta tinha alguma coisa interessante e lá estavam eles todos para o ar a olhar para a sarjeta. Eu estava a imaginar em Portugal o Manel a parar para olhar para a sarjeta e os adultos todos à volta a dizerem: sai daí que isso é uma porcaria, não é? Portanto, eu acho que o deixá-los experimentar é fundamental, deixá-los brincar livre. Eles só vão arriscar se sentirem minimamente seguros. As crianças não são completamente tontas. Quer dizer, uma criança que acabou de começar a gatinhar, se o puserem num precipício, obviamente vai explorar e a coisa provavelmente não vai correr bem. Mas, regra geral, eles fazem uma análise da situação. E o risco é uma coisa individualmente definida. A gente pode achar que uma coisa é completamente segura para uma criança e ser bastante arriscada. Um baloiço, só a maneira da criança se pôr no baloiço e de explorar o baloiço e de balançar com ele, o risco tem a ver com a relação entre a criança e o envolvimento. Em alguns estudos que nós fizemos, pedíamos às crianças: qual é a altura máxima que consegues saltar do espaldar para o chão? E mais uma vez, os que me assustaram mais não foram os que saltaram quase do teto, porque eles tinham a coisa mais ou menos controlada e conheciam as capacidades de ação deles. Aqueles que com aquele baixíssimo estão com medo de saltar e quando decidem saltar normalmente, a coisa corre mal. Porque são os mais strongamongas, que nunca experimentaram nada, que parece que vivem, são as tais, como o professor Carlos Neto gosta de dizer, as crianças totós. E temos bastantes, não é?
quase que tropeçam nos próprios pés quando correm. Cada vez temos mais. Eu acho que desde a década de 80 que começaram a aparecer os videojogos e depois os ecrãs, e a televisão é uma excelente babysitter, por muito que os pais saibam que é importante brincar na rua, é uma grande comodidade estarem em frente aos ecrãs. E agora, neste tempo em que estamos todos em casa e que muitos dos pais estão em teletrabalho e que, coitados, têm de estar em teletrabalho e com as crianças ao lado, e se calhar a maneira deles fazerem menos barulho e de estarem mais entretidos e de os deixarem trabalhar em paz é de facto nos ecrãs. Portanto, isto é um período que para grande parte das famílias há de estar a ser muito complicado, e eu sei que os pais sentem que não é aquilo que devem estar a fazer, mas depois, quando chega a hora de tomar decisões, é complicado e nós não podemos julgar, porque há situações de facto que devem ser impossíveis. Estar em teletrabalho com não sei quantas crianças pequenas num espaço confinado, é claro que eles podem sair à rua, podem fazer exercício de vez em quando, mas a coisa não deve estar a ser fácil para muitas famílias. Quando isto acabar, os guardiões do brincar ainda vão ser mais necessários e precisos. Olha, deixa-me só voltar aí um bocadinho atrás, porque há aqui outro ponto que me parece interessante de explorar. Eu não sei se vocês abordaram esta questão em algumas das vossas investigações, mas é também uma questão que me inquieta a mim, que é adultos que são eles próprios ao seu risco, na sua avaliação da sua vida, do seu dia-a-dia, podem educar uma criança para lidar com o risco, ou seja, pode-se quebrar aqui a cadeia de transmissão. Isto é possível? Eu acho que é muito complicado, porque as crianças sentem. E desculpa, deixa-me só completar a pergunta, que é no sentido de, vocês fizeram essa análise de não só olharem para a maneira como a criança percebe o envolvimento e se percebe a si própria, mas como os pais também fazem essa... Não. Nos estudos que eu estou a pensar, não fizemos isso em nenhum deles, mas basta ter estado presente numa ou duas aulas de natação para bebés, e eu num dos estudos que tenho do meu doutoramento, os dados eram recolhidos em piscina, era um estudo em que eu pedia aos pais que me dissessem, olha ali para aquele patinho que está ali na piscina, diga-me lá qual é a distância máxima a que o seu filho consegue alcançar o pato sem cair dentro d'água. E depois eu punha o patinho à distância que o pai tinha dito, e se a criança alcançasse, afastava mais, se a criança não alcançasse e caía na água, eu juntava mais, até determinar qual era o limite máximo da ação da criança e qual era a estimativa do pai ou da mãe, e ver quem é que tinha acertado mais. Normalmente as mães aí nessa situação eram um bocadinho mais precisas do que os pais, provavelmente por passarem mais tempo com as crianças. Mas percebia-se e percebe-se nessas situações, nunca medimos e não tenho nenhum estudo nesse sentido, mas percebe-se muito bem quando é que os adultos têm medo da água naquele caso. E quando os adultos têm medo da água, se estão numa aula de natação para bebés com os filhos, eles podem se esforçar, mas é muito complicado. É muito complicado não passar isso. E eu acho que é difícil quebrar essa cadeia. Portanto, o que me preocupa, porque se esta geração não está a brincar em criança, está a brincar com videojogos e não brincar securitário e sem se sujar, quando forem pais, como é que isto vai ser? É justamente aí que eu queria ver. É muito complicado, portanto, devemos tentar dar a volta a isto. É óbvio que não são só os pais que educam as crianças, mas os pais têm um papel muito, muito fundamental. E esperemos não ter de estar nós daqui a uns tempos na escola como uma das pessoas mais conhecidas não na ciência, mas mais até nos média, em relação a estas questões da hipersegurança. É uma senhora chamada Leonora Scananzi que fundou um movimento chamado Free Range Kids, e ela ficou famosa porque deixou o filho de 9 anos ir sozinho de um centro comercial para casa de metro, e ela era colunista num jornal, julgo que era o New York Sun, não sei bem, e fez uma coluna a explicar como é que tinha sido a aventura do filho que tinha ido de metro sozinho para casa. Foi imediatamente apelidada da pior mãe do mundo. Publicidade nas redes sociais. Como é que é possível? Exato, foi à ópera, foi a todos os programas de talk shows relevantes dos Estados Unidos, e neste momento tem, além do movimento Free Range Kids, tem um programa de televisão, ficou rica à custa da coisa, não é? E
a vida dela é passear pelo mundo a explicar como é que se educam pais. Ou seja, o que ela faz é ensina criancinhas de 10 e 11 anos a fazer sandes com facas de manteiga, nas quais elas nunca tinham tocado, a atar sapatos. É tipo o encantador de cães. Ela entra na casa da família, tira aos pais, ensina às crianças tudo o que elas já deveriam ter aprendido há 1000 anos e os pais ficam fascinados. Ai, que bom, meu filho afinal consegue fazer estas coisas. É um extremo um bocadinho assustador, mas espero que não tenhamos de caminhar para lá e que não, daqui a uns anos, em vez de estarmos a formar guardiões do brincar, não estejamos a formar, sei lá, desencantadores de pais ou qualquer coisa assim. É um bocadinho complicado e acho que temos de conseguir relaxar e perceber que, de facto, é mesmo importante para as crianças brincarem livremente e experimentarem algum risco ao longo da vida. E que uma nota negra é um braço partido e uma roupa suja. É porque há crianças que, quando nós lhes perguntamos no MLO onde é que gostas de brincar, onde é que não gostas de brincar, há respostas do género: eu não gosto de brincar na cozinha de lama porque sujo a roupa e a minha mãe não gosta. O que é isto? Não faz muito sentido. Não é? Arranjem roupas, mudem-se, isto lava-se, é só roupa. Portanto, estamos de facto a cortar-lhes um bocadinho a liberdade e é um risco. A nível de desenvolvimento é um risco. Há provas, como eu disse, com modelos animais, com humanos. À medida que se vê um declínio do brincar, vê-se um aumento nas depressões, nas ansiedades, todas as psicopatologias por aí fora, não é? Portanto, sabemos que, como diz o Sutton Smith, o contrário de brincar não é trabalho, é depressão. Portanto, é mesmo importante que eles brinquem para que sejam saudáveis, adultos saudáveis, e para que sejam adultos resilientes, empreendedores, confiantes, porque, de facto, conseguir ultrapassar um obstáculo, mesmo que seja muito difícil, então, se for muito difícil, se aquilo tiver dado muita luta, o que não é para uma criança, eu já consigo ou descer o poste do bombeiro, ou subir aquela montanha muito alta. O que aquilo traz em termos de desenvolvimento é muito para além do desenvolvimento motor. Pois, eu queria te perguntar também isso, que é só uma questão, já estás a responder, não é? Mas eu vou só enfatizar, que é só uma questão de desenvolvimento motor, ou seja, os miúdos que têm têm um maior nível de autonomia, uma maior liberdade de mobilidade, são miúdos que só têm ganhos a nível de coordenação motora e por não, aí adiante? Há vários estudos cada vez mais que apontam numa correlação entre a competência motora e a competência cognitiva. Portanto, mesmo se tiver de ser essa a forma de convencer os pais, que seja. As crianças que brincam mais no recreio, depois a nível emocional e a nível cognitivo, também têm melhores resultados do que as crianças que estão constantemente com medo e a achar que não podem fazer isto porque o pai não quer ou porque eu tenho medo. Nas primeiras idades, há outro fator que conta muito. Por exemplo, eu digo, para os bebês gatinharem, deem-lhes tempo de chão. É fundamental terem tempo de chão, certo? Mas até pode ter o tempo todo de chão e gatinhar mais tarde, porque pronto, é cabeçudo, a morfologia no início é muito importante. E a morfologia mais tarde também, não é? Uma criança obesa tem normalmente mais dificuldades. Mas se lhe forem dadas experiências motoras desde cedo, e se não se fizerem grandes disparates a nível de sedentarismo e questões de obesidade, em princípio vai correr tudo bem. Se bem que, como eu já disse, nada em desenvolvimento é totalmente determinístico. Também há quem faça disparates e corra tudo bem na mesma. É verdade. Mick Jagger incluído, não é? Exato. Olha, isto, a conversa está muito boa, mas já estamos em cima do final e eu ainda quero deixar há aqui questões que ainda vão surgir e já há questões aqui no chat. Mas eu queria só fazer uma última questão. Eu não sei se estás diretamente envolvida nestas investigações especificamente, mas comenta o que quer que seja. E era aquilo que eu te falava, que é, nós somos provavelmente a espécie mais inteligente, não sei bem o que é que isso significa, mas provavelmente a mais inteligente que está aqui à face da Terra, mas muito facilmente aterramos, agora estamos nesta coisa de aterrar muito facilmente no sofá e deixar-nos estar.
Esta questão do sedentarismo, isto é um retrocesso civilizacional? Quais são os riscos que estão aqui iminentes? E pegaste também aqui na questão da pandemia e estava a faltar do confinamento. Sim. E ao que isso obrigou, e já eu vi aqui há uns tempos um primeiro estudo preliminar que indicava que 80% das crianças estavam numa situação de comportamentos predominantemente sedentários neste tempo. Nós estamos a ver isso agora. Sim, estamos a estudar. Aliás, isso foi uma história engraçada, que foi um doutoramento de um aluno meu que estava a estudar outra coisa e que não parou de estudar porque as crianças desapareceram da escola, ele não as pôde medir, e então lançámos um inquérito a perceber o que é que eles estavam a fazer em casa nesta altura. Nós somos, mais uma vez, em termos biológicos, programados para não gastar energia à toa, não é? Somos seres eminentemente preguiçosos. Ninguém gosta de gastar energia se não for necessário. Mas também somos, por sermos inteligentes, provavelmente a única espécie que consegue fazer um planeamento a longo prazo, que consegue adiar a recompensa e que consegue pensar: este meu comportamento neste momento, se calhar está-me a custar um bocadinho, mas é bom para o meu futuro, não é? É bom para a minha formação, ou é bom para a minha saúde, e portanto sabemos que devemos ter algum cuidado com a nossa mobilidade, com fazermos exercício físico, com não estarmos tanto tempo sentados no sofá, mas de facto com a tecnologia e com a vontade que muitos de nós têm de ficar quietos, a coisa tem vindo a complicar, não é? As guidelines, de antes só havia guidelines para a atividade física das crianças, agora surgiram guidelines para o sedentarismo, ou seja, não devem ver mais do que X horas de ecrã consoante as idades. Portanto, isto, quando é preciso chamar a atenção para isto, é porque já estamos num nível que está a ser preocupante. Agora, em relação ao que se passa, aos 80%, o que nós vimos é 80% do tempo relatado pelas famílias. A gente perguntava várias atividades, o que é que têm feito ao longo do dia, e elas diziam em termos de horas quanto é que tinham feito cada coisa. Ali, a partir dos 10, 12 anos, as crianças estão muito paradas. Os mais novos têm mais brincadeiras ativas, mas mesmo assim têm uma percentagem grande de tempo parado. Mas então, a partir do momento em que entram na escola primária, e eu acho que é um bocadinho complicado, porque eles também estão a ter, mas mesmo fora do tempo da telescola, nós tínhamos as perguntas, tínhamos uma coisa em que perguntávamos quanto tempo teve em aulas online, mas também tínhamos outra coisa em que perguntávamos quanto tempo teve em tempo de ecrã lúdico, portanto, não necessariamente relacionado com a atividade escolar, que nós já sabemos que as nossas escolas também fazem com que eles estejam sempre sentados, basicamente, é muito tempo sentado, a escola já deveria estar a funcionar de uma outra maneira, mas parece que há hábitos que custam a mudar. E, de facto, nesta altura de confinamento, eles estão muito tempo parados, principalmente os mais velhos. Os mais novos vão-se protegendo, vão brincando, provavelmente os pais estão a darem doidos, mas eles vão-se mexendo um bocadinho mais. E a diferença que costuma haver entre rapazes e raparigas, os rapazes costumam ser um bocadinho mais ativos, desaparece. Está toda a gente sentada no sofá. Ou pelo menos estava no início do confinamento. Nós estamos a pedir dados semanais e vamos ver como é que a coisa evolui. Também já temos dados do mesmo inquérito feito no Brasil, e eles ainda estão um bocadinho piores que nós, os que responderam ao questionário, parece-me. E quais são os fatores que fazem com que eles estejam um bocadinho mais ativos? São as condições físicas, muitas vezes. São viverem numa vivenda em vez de um apartamento. Os miúdos que vivem em vivendas têm bastante mais atividade física, terem pais que estão disponíveis para eles. Quando os adultos estão todos em teletrabalho, a coisa é mais complicada. Portanto, há assim uma série de fatores que depois também influencia. O espaço físico influencia muito o nosso comportamento. Por isso é que nós também estamos muito dedicados neste momento na Faculdade de Nutricidade Humana a estudar o espaço de jogo e recreio, os espaços de jogos e recreios, e a tentar perceber como é que os podemos tornar na mesma seguros, mas mais atrativos para as crianças, porque eles são muito estereotipados. Nós temos vários estudos, olhámos para mais de 150 parques infantis na região da Grande Lisboa, e são basicamente todos iguais, que é o chão de borracha, 2 baloiços, um escorrega,
uma vedaçãozinha à volta, parece que estão na jaula, mesmo quando é no meio de um jardim tem aquela vedação à volta, que foi uma questão de norma há uns tempos, mas que já desapareceu e que continua a ser implementada, e uma estrutura para trepar. E são envolvimentos normalmente muito parecidos uns com os outros, multiestruturas coloridas e com estes tipos de estimulação, e que não são suficientemente desafiantes para eles. Um parque infantil deveria ter relva, devia ter areia, devia dar para trepar, para balançar, para deslizar, devia ter água, devia ter materiais soltos, para ser assim uma coisa como deve ser. E muitos não são. Mais de 50% dos nossos espaços de jogo e recreio têm aquele piso de borracha modular, que é muito pouco moldável pela criança. A criança ali tem só um tipo de jogo, que é a atividade física, andar a correr, sobe o baloiço, sobe o escorrega, deixa o escorrega, vai para o baloiço, e eu acho que deveriam ser mais ricos. Claro que há raras e honrosas exceções, também temos parques infantis bons, mas vamos ver para como é que serão os espaços do futuro para as crianças. Se consegue, têm de ser espaços seguros, para elas brincarem em segurança, mas desafiantes, ou seja, parecerem muito arriscados sem o serem. Isso é uma coisa que não é fácil. Principalmente porque as crianças são todas diferentes umas das outras. Eu faço já uma recomendação. Vão já para as zonas onde não há parques infantis, como nós tendemos a fazer sempre no brincar de rua, que é afastar-nos dessas zonas, que é para os miúdos poderem espraiar à vontade e descobrirem outras coisas. É fantástico. Estar na natureza em vez de estar no parque infantil. Mas porquê que o parque infantil é importante? Porque quando a gente pergunta aos miúdos o que é que eles fazem ao fim de semana, vão às compras com os pais. Centro comercial e... Exato. E depois alguns vão ao parque infantil. É o sítio de brincar na rua que ainda prevalece, que os pais consideram... Sim, tem que ser, claro, compreendo perfeitamente. Foi só uma provocação. Olha, eu aproveitei essa dica para abrir aqui, eu já queria ter metido esta questão aqui logo no contexto em que ela saiu, mas acho que vai muito a tempo e vai muito enquadrada com o que estamos a falar agora. Que foi a Sónia Silva que perguntou... fez duas perguntas logo seguidas, mas ela perguntava sobre a importância da forma como as cidades estão organizadas. Não é? Como é que esta questão surgiu, já não lembro bem quando, mas isto deve ter sido certamente a falar sobre a mobilidade, a autonomia na mobilidade, e como é que nós podemos deixar ou confiar os nossos filhos na comunidade cá fora. Como é que a cidade influencia? O trânsito é como é em Lisboa, e se os carros, quando há passeio, estacionam em cima do passeio, é óbvio. É óbvio que isso é uma grande diferença, por exemplo, também entre os países do Norte e do Sul. Mas podemos tentar mudar isso, e mudar isso com a ajuda das crianças também é o que é importante. Os projetos que eu tenho submetido à FCT têm sido nesse sentido. Já submeti mais um, não vai na mesma ter financiamento, provavelmente, mas nós andamos bastante preocupados com isso. Como é que podemos... As cidades em que sentido? Desculpa, não percebi qual é o sentido, então. Quanto ao sentido? Tornar as cidades mais brincáveis. E como é que é possível fazer em termos dos espaços para que isso aconteça, não só a nível, por exemplo, dos acessos às escolas, aos espaços de jogo e recreio, os passeios largos e essas coisas que são normalmente difíceis de mudar, mas pelo menos a existência de passeios já não era mau, porque nem em todas as estradas existem. E tentar perceber quais são os locais na cidade que são mais atrativos para as crianças, e para isso ter a ajuda delas, porque elas devem participar, são parte interessada, e se o direito ao brincar está salvaguardado no artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, o direito à participação também está salvaguardado no artigo 12, e são dois direitos fundamentais, e as cidades têm de ser desenhadas um bocadinho mais a pensar na criança. Há a história de locais que fizeram modificações radicais, como Pontevedra, que tiraram os carros do centro da cidade. E se aquilo ao princípio causou uma reação um bocadinho difícil, neste momento, se formos perguntar a qualquer pessoa em Pontevedra, eles estão contentes com a forma como aquilo foi feito. É uma luta que demora algum tempo. A cidade está muito construída para o automóvel, há um bocadinho a ditadura do automóvel, e os peões passam na passadeira e quase pedem desculpa de terem passado na passadeira. Portanto, os nossos hábitos culturais são um bocadinho estranhos. Os carros estacionam sem problema nenhum em cima dos passeios e ninguém se importa com isso. E de facto, para as crianças irem a pé para a escola e virem a pé da escola, há uma série de constrangimentos, desde o design das cidades, como já estamos a ver, a coisas como o peso das mochilas, que é cada vez mais surreal. Na minha altura eu tinha um livro para português, um livro para matemática, um livro para inglês. Eles agora têm 3 para cada disciplina.
e vão com aquilo tudo às costas. Portanto, há uma série de questões que fazem com que a nossa independência de mobilidade seja baixa. As ciclovias são importantes e houve um grande aumento do número de ciclovias, mas infelizmente mais para Monsanto e para o pé do rio do que nas ligações às escolas. Deviam ser pensadas como ponto de passagem. As ciclovias nos bairros deveriam passar pelas escolas. Devia haver um planeamento pensado a esse nível. Não só de recreacional, não é? Sim, não ser só recreacional. Só para a saúde. Ser também uma coisa de utilidade prática, não é? Que permitisse que os pais se sentissem mais confiantes em deixar os filhos irem e virem de forma autónoma para a escola sem terem de os levar de carro até à porta da escola, porque é o que acontece. Eles só não levam de carro, alguns pais, até à cadeira onde a criança se senta, porque o carro não pode entrar. Porque param, avançam 1 metro e o carro que estava atrás para outra vez no mesmo sítio e já tem o carro da Maria, está a deixar a Maria. O carro do João vem atrás, mas o João não saiu, só sai quando chegar mesmo à porta da escola. Depois vem o carro do Manuel, só sai quando chegar mesmo à porta da escola. E quem mora ao pé de uma escola sabe o trânsito que tem às 8 da manhã todos os dias, que é uma coisa surreal. Pelo menos nas grandes cidades isto passa-se um bocadinho assim. Não sei se... Eu acho que não é só nas grandes cidades. Não sei se Leiria não é uma grande cidade, longe de ser uma grande cidade, e em qualquer escola isso é uma realidade. Portanto, mas o design dos espaços é fundamental. E eu acho que eu trabalho com equipas multidisciplinares. Nós, quando temos concorrido à FCT, tem sido com gente de diferentes setores, não é? Ter arquitetos paisagistas, ter gente que percebe do design do espaço nas nossas equipas é fundamental. Nós percebemos de crianças e de movimento. E o espaço interessa-me muito, mas interessa-me muito porque eu sei que ele condiciona o comportamento das crianças. Eu não tenho formação inicial nessa área. Sei, no entanto, que é fundamental para as experiências que se fazem no mundo. Aquela coisa no Japão do melhor jardim de infância do mundo, como eles dizem, em que só pela arquitetura que o jardim de infância tem, que é basicamente assim aquilo é quase só um telhado, com poucas paredes lá dentro, com umas árvores a saírem, que as crianças podem trepar, e as crianças correm 4 km por dia, lá em cima, e eles dizem, não é preciso nós dizermos nada, eles exploram o envolvimento e correm, fazem muito mais exercício que as das outras escolas. Portanto, o desenho dos espaços molda muito a forma como nós agimos nele, e os desenhos das cidades necessariamente também, não é? Portanto, tem de ser uma coisa pensada. Mesmo assim, as nossas cidades são melhores do que cidades americanas, que têm as zonas residenciais completamente separadas das zonas de serviços e a quilómetros e quilómetros de distância, muitas vezes. Nós, nisso, eu acho que temos mais possibilidade de ter vida entre a habitação e o comércio do que os designs típicos da sociedade americana. Mas os números não estão ainda muito animadores. Ok, eu volto a colocar aqui o desafio a quem queira colocar questões que as coloque agora. Eu tenho aqui uma provocação do João Filipe Antunes, porque me parece uma provocação engraçada que deixo, não é? Que é quem vê a telescola, vê aulas de educação física ou de atividade física, ou o que quer que seja, mas são todas indoor. Será que não é a altura de fazer as aulas, mostrá-las? E eu aceitei esta provocação porque nós no Brincar de Rua temos algumas propostas de atividades no Facebook para miúdos e fizemos essa questão mesmo. Caramba, nós não temos de deixar de fazer as sugestões. Chegou o tempo de deixar as sugestões dentro de casa. Agora, mesmo que seja uma coisa que tu tenhas que fazer em casa, nós vamos para a rua filmar. Então, eu acho que aquela escola, o início, aquilo agora até se chama Estudo em Casa, não é? Acho que a primeira ideia foi estamos em casa e vamos temos que fazer qualquer coisa. Sim. Mas acho que sim, acho que é uma boa sugestão começar a desconfinar a telescola ou a desconfinar o estudo em casa. Acho que é interessante. Um dos meus filhos já foi à escola, mas está no 11º ano, portanto já começou a ir à escola com todas as medidas, mas finalmente, e espero que corra bem e que consigamos desconfinar
na realidade e na telescola também, de facto. Uhum. Olha, o que registro aqui é uma onda também de otimismo e de sentimento de que as coisas estão a mudar e que começam a haver exemplos também aqui no nosso pequeno cantinho à beira-mar plantado, onde normalmente as boas coisas e felizmente também as más chegam mais tarde do que noutros sítios, mas a verdade é isso, há muita coisa a mexer, há muita gente a questionar, há muita gente a questionar e a fazer. Portanto, se não houver mais perguntas, eu acho que o grande desafio e o grande... Nós só fazemos estas conversas e só tentamos promover estes momentos para encontrarmos pessoas que têm coisas em comum, não é? Pessoas que eventualmente têm projetos semelhantes, têm ideias que se possam cruzar, que não tenham que pensar, obviamente, todas da mesma maneira, claro que não faz sentido isso, mas que têm pontos, que podem criar pontos. Portanto, eu acho que nós às vezes também descuramos um bocadinho o que pode ser o nosso papel na transformação da nossa comunidade, não é? Muitas vezes já pensámos em coisas... Eu digo isto também porque estou sempre a dizer isto, o brincar de rua é uma ideia que não tem nada de nova, é uma ideia que não tem nada de genial. A única coisa de genial que tem é alguém que decidiu fazê-la, pô-la em prática. Porque tu não imaginas a quantidade de gente que eu encontro e que me diz: "Ei, Francisco, é que eu já tinha tido essa ideia há não sei quanto tempo atrás." Claro. Sim. E aqui a questão, e se calhar que eu deixo para o último desafio daqui de hoje, a última mensagem daqui de hoje, a minha mensagem é: nós somos cada vez mais pessoas a questionar e temos cada vez mais poder para questionar e para fazer avançar. Portanto, temos que sair das nossas cápsulas de certezas ou de dúvidas que são demasiado assoladoras e que não nos fazem avançar, porque realmente se estivermos juntos conseguimos fazer mais, conseguimos fazer melhor. Portanto, o desafio continua a ser o mesmo de sempre, seja para serem guardiões do brincar, como eu já muito publicitei no início, seja para serem embaixadores da causa, destas ou de outras causas, é preciso que a gente saia, desconfine não só na perspectiva da pandemia, mas desconfinemos desta prisão mental que nós ainda temos muito aqui em Portugal, de termos receio do que é que os outros vão pensar das nossas ideias mais subversivas, ou o que quer que seja. Portanto, o desafio é: juntem-se, partilhem ideias, coloquem questões, coloquem desafios. Nós estamos aqui para fazer acontecer e para juntar as pessoas. Creio que não temos mesmo... Além da vossa, aquelas iniciativas do a pé para a escola, que vários pais se organizam. Siga a pé, do brinca a pé, do 1, 2, 3 macaquinhos chinês, das ludotecas de um bocadinho de todo o país que estão a mexer, do vamos brincar na rua, do brincar... Sim. Estão a aparecer na rua, dos grupos informais, de playgroups que se estão a formar em todo o país, de gente que nos contacta, nós temos contactos da Madeira, dos Açores, do Algarve, de gente que está a mexer. É preciso que nós nos mostremos e que quem tem vontade que se junte a quem já está a fazer ou que comece uma coisa nova. Portanto, Rita, um grande obrigado por este... Obrigada eu, Francisco. Estava com um bocadinho medo da internet. Pois. Não, foi perfeito. Pronto, termino com esta saudação motricitária, não é? Como disse no início, esta semana é a semana da Faculdade de Motricidade Humana. Um grande bem-aja ao trabalho que vocês estão a fazer e o pôr alguma ciência, nestes pontos que nós estamos aqui a discutir, que é fundamental, não é? Para que o público ganhe consciência da importância de tudo isto, da autonomia, da necessidade dos miúdos conhecerem a cidade, aliás, da necessidade dos miúdos se conhecerem eles próprios, se conhecerem até onde é que podem ir e se aprenderem a desafiar-se de forma cada vez mais segura. Portanto, mais uma vez, obrigado, Rita. Vou terminar com um desafio para ti. É o desafio final. Se tu tivesses que neste momento específico, tivesses à tua frente um pai relutante, sim, o que é que tu lhe dirias para o convencer a descontrair um bocadinho? O que é que lhe dirias? Relutante em deixar a criança brincar livremente na rua? Sim. Começava por lhe perguntar como é que tinha sido a infância dele, para ver se amolcia ali um bocadinho a parte emocional. Como é que brincou?
como é que foi? Foi divertido? Foi bom? O que é que isso contribuiu para a pessoa que ele é hoje em dia, ou não? Com esperança que ele tivesse, sendo um pai nesta altura, eu acredito que tenha brincado. E depois passava aos factos científicos mesmo. Começava a explicar. Provavelmente ia parar aos ratos. O que é que acontece aos ratos que não brincam? O que é que acontece às pessoas que não brincam? O que é que tem acontecido em termos de criança, de aumento exponencial de patologias relacionadas com ansiedades, depressões, sentimentos de suicídio de adolescentes e de jovens adultos que não fazem sentido, e confrontar isso com a diminuição que tem havido do brincar e do brincar livre. Mas eu acho que puxar ao sentimento e à emoção, acho que as pessoas irem às suas próprias memórias e começarem a perceber, isto para mim foi tão importante, eu não quero que o meu filho tenha isto. Eu acho que é difícil um pai que tenha brincado livremente na rua, se lembrar disso, acho que é um bom argumento para ele ser convencido. Depois podia-se passar aos números e aos factos e às distorções que existem da realidade. Tens medo que seja raptado, mas quantos raptos houve em Portugal? Tens medo que aconteça isto, mas eu acho que tem de começar pela emoção. Aí acho que o professor Carlos Neto faz um trabalho excelente. Olha, excelente dica também. Rita, mais uma vez, obrigado. Espero que os guardiões que estão aqui, os guardiões da Brincar que estão aqui presentes, que sei que estão aqui alguns, se tenham inspirado também pelas tuas palavras. Agradeço então mais uma vez à Rita. Relembro que amanhã voltamos a ter o professor Carlos Neto. Amanhã o professor Carlos Neto, porque tivemos ali uns problemas com a internet na sessão passada e não tivemos tempo para abrir as perguntas e respostas. Vamos ter um momento em que vamos colocar perguntas e o professor Carlos Neto aplicará toda a sua razão e toda a sua emoção para esclarecer quem se o entender. Na sexta-feira voltamos a falar das malvadas máscaras e esta confusão toda que se está a gerar em torno da necessidade ou não de utilizar máscaras, sobretudo com as crianças. E lançámos um desafio esta semana, lançámos ontem um desafio que me parece engraçado para gente que tenha crianças entre os 7 e os 12 anos. E então o que é que nós vamos basicamente fazer? Vamos desafiar os miúdos a olharem para a sua cidade. Pode ser só a sua rua, pode ser o seu bairro, pode ser a sua cidade inteira. Vamos convidá-los a olhar para eles, para os sítios que são importantes para eles e pensar o que é que funciona bem na sua cidade e o que é que eles achavam que poderia ser interessante que outros miúdos noutras cidades pudessem aproveitar e o que é que não funciona bem e quais são as soluções que eventualmente eles têm para isso. Estamos muito expectantes em relação a isso e sobretudo porque a ideia disto não é fazer um portfólio que vai ficar arrumado ali na gaveta. A ideia disto é apresentar todo o trabalho que é realizado realmente aos gabinetes das câmaras municipais e das juntas de freguesia, onde estas crianças vivem. Portanto, vão espreitar aí as nossas publicações, se tiverem interesse. Isto é um evento, é uma coisa que vai ficar durante muito tempo, portanto fica também esse teaser para participarem. Na próxima semana, isto ainda não acabou esta onda, falamos de brincar e as oportunidades de brincar na natureza e o que é que isso nos pode trazer, que oportunidades isso traz ao desenvolvimento das crianças. Obrigado a todos que estiveram presentes, mais uma vez obrigado à Rita, professor Carlos Neto, sei que ainda está ali até amanhã e bom... E até amanhã, professor. Saudações brincadoras e o resto de uma boa noite para todos. Adeus, obrigada.